que uma pessoa ganha peso? Por que uma pessoa se torna obesa? Num vídeo recente eu comentei que existem fenótipos, né, perfis de obesidade. E vocês pediram, então eu tô aqui gravando um vídeo explicando quais são esses perfis. Você já conhece eles? Escreve aí nos comentários. Se não, fica comigo, vamos acompanhar e entender um pouquinho mais sobre esses perfis de obesidade. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e doutor em medicina interna. Aqui no canal eu falo de temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionado a você que é da área ou não, que está aqui para adquirir mais conhecimento. Vamos lá então? Vamos falar dos perfis da obesidade? Bom, o que motivou então esse vídeo? Foi lá no vídeo que eu falei a respeito do Contrave, que é aquela associação de naltrexona com bupropiona, que é um medicamento novo, tá aí no mercado brasileiro. Ele não é tão novo, mas chegou mais recentemente aqui, né? E que ele funcionaria melhor num tipo específico de pacientes com obesidade. E eu disse que existem esses fenótipos, porque muita gente acha que, obesidade é tudo igual, tá? Bom, a primeira coisa que eu preciso trazer é que isso aqui é uma opinião descrita em um trabalho específico e eu sei que existem controvérsias aí no meio médico a respeito da real validade disso daqui e se de fato é só esses 4 perfis que eu vou citar, se não é muito mais complexo que isso a obesidade. Mas de fato, para a gente ter um entendimento mais amplo, parece bem interessante sim. Então o estudo que eu vou usar como base é esse que está aparecendo aqui na tela, que é um estudo do Acosta, que na verdade ele utiliza esses perfis para guiar a terapia, né? Então ele pega qual é o perfil de obesidade do paciente e direciona um tratamento específico. É esse perfil, é aquele perfil, é esse perfil. E com isso ele demonstra que tem um resultado melhor. Só que não é de tratamento que eu vou falar especificamente aqui, até porque tem um monte de vídeo aqui no canal já falando sobre isso. O que eu vou falar é sobre quais são esses perfis, perfeito? Então, primeiro, entendendo melhor como que funciona a obesidade. Basicamente, a obesidade é sim considerada uma doença. Mas obesidade não é doença. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre gordofobia e toda essa história. Lá você consegue entender a minha opinião completa, tá? Se você já vai vir aqui dar hate agora, assiste primeiro esse vídeo, tá bom? Depois vê, se discordar de mim, beleza. Pode voltar aqui e discordar de forma educada, tá bom? Então, continuando. A obesidade é uma doença, tem CID para isso, é um fator de risco importante para uma série de condições de saúde e ela acontece basicamente por um desequilíbrio entre quanto que a gente gasta de energia versus quanto a gente consome, né? Então se você come mais do que você gasta, você acumula tecido adiposo e começa a ganhar peso. Então isso é um princípio básico de se entender isso. Segundo ponto. Agora existem muitos mecanismos, porque não é uma coisa tão simples assim, né? Existem mecanismos de regulação que envolvem isso. Principalmente o mecanismo que nós chamamos de enterocerebral, né? O eixo intestino-cérebro, que libera uma série de hormônios que estão envolvidos nesse processo. E nesse eixo existem alguns conceitos que eu preciso trazer antes. O primeiro é o conceito de saciação. O que é saciação? Parece estranho. Saciação é quando você começa a comer, quanto tempo leva para você se sentir cheio, né? Ficar satisfeito. E o segundo contexto, que é um pouquinho diferente, é saciedade. Saciedade é quanto tempo você leva para ter fome novamente. Cuidado só com esses 2 termos que eu vou elaborar aqui na sequência. Bom, então, olhando aqui na tela. Baseado nisso, o autor propõe esses 4 perfis que estão aparecendo aqui de obesidade, os fenótipos. Quais seriam eles, então? Começando com o que ele chama de fenótipo do cérebro faminto, que é aquele paciente com baixa saciação, ou seja, é aquele paciente que quando ele vai comer, ele não tem controle, sabe? É aquele que o pessoal fala que é um saco sem fundo. A pessoa começa a comer e não fica satisfeita nunca. Ela vai comendo e não tem a saciação. Então, ela não fica satisfeita. Então, esse seria um dos perfis. E aí, medicamentos que talvez atuem nessa questão funcionassem melhor. O segundo perfil, ele chama de intestino faminto, que é aquele paciente que tem o intestino já mais acelerado e ele come várias vezes. Então, quando ele come, ele até come numa quantia aceitável. O porém é que deu ali 1 hora, ele já está comendo alguma coisa. Deu 2 horas, ele já está com fome. Passa mais um pouco, ele já tem fome. Então, o estômago dele também esvazia mais rápido e esse paciente, ele come várias vezes, porque ele fica com fome de volta em vários momentos.
Já o terceiro perfil que ele propõe seria o que eu comentei lá no outro vídeo, que é aquela alimentação hedônica, que é responsiva por estímulos emocionais, sejam eles positivos ou negativos. Então aquela pessoa que quando tem uma emoção ruim, ela descarrega na comida, mas quando ela está muito feliz, ela também descarrega na comida. Essa pessoa que come de forma mais emocional. E o quarto perfil que ele traz é o perfil do paciente que gasta pouca energia. Como eu falei lá, é um desequilíbrio entre quanto que consome e quanto que gasta. É aquele paciente que tem menos massa muscular, que tem uma taxa metabólica basal menor. Este paciente é aquele que vai se beneficiar muito de exercício para ganho de massa muscular, principalmente, porque aí ele aumenta o consumo. Ele nem come tanto, mas ele tem um baixo gasto metabólico. Lógico que todos esses perfis podem se sobrepor. Uma pessoa pode ter baixo gasto energético junto com um estômago faminto e eventualmente outros sobrepostos aqui, como acontece naquela figura que eu mostrei anteriormente. Veja aqui, ó, se olhar no canto aqui, você vai ver que existe ali uma sobreposição destes espectros, tá certo? Bom, entendido isso, eu só queria reforçar uma coisa que eu falei já lá naquele vídeo da gordofobia, que a gente precisa entender que, obesidade sim é uma doença, é considerada uma doença crônica, precisa de tratamento e que ela não é o que muitas vezes as pessoas dizem. É preguiça, é obeso porque quer. E esse tipo, sim, de comentário é comentário preconceituoso relacionado à obesidade. A obesidade é doença e precisa de tratamento que envolve uma abordagem multiprofissional e uma abordagem especializada para tal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar. Se ficou alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários, mas também recomendo que você procure aí o médico da sua confiança para tratar desse assunto. Até o próximo vídeo.